Olá, meus amores do segundo ano! Estamos aqui para uma aula de geografia. Não se preocupem, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a nossa aula de geografia. Nós já chegamos ao final dos 3 capítulos dessa unidade, da unidade 6, do terceiro bimestre. Vocês já tiveram as aulas, já fizeram as atividades e agora nós vamos fazer aqui uma pequena revisão para que vocês possam fazer essa atividade no Teams, onde vai valer nota, claro, para nós somarmos a V2, tá bom? Mas é claro que eu vou dar um tempo, vocês não vão fazer tudo no mesmo dia. A tia vai deixar durante alguns dias aberto a atividade, então vocês vão ter oportunidade de visualizar, de procurar no livro as respostas, de saber como é que não é, elaborar e depois realizar a tarefa, para que vocês possam, ficar tinindo. Então vamos lá? Aula de revisão de geografia da unidade 6, paisagem do campo, paisagem da cidade, porque nós sabemos que são bem diferentes. Então vamos lá. No capítulo 1, conhecendo o campo, nós já sabemos que as moradias não ficam próximas umas das outras, pelo contrário, no campo elas ficam longe umas das outras. E essas construções que estão longe uma das outras, geralmente são cercadas por plantações ou pastos. Pastos são os lugares que os animais ficam livres, gente, se alimentando, né? Andando de um lugar para o outro. O campo não tem avenidas como temos na cidade. São ruas que não são muito movimentadas e geralmente são ruas de terra. Exatamente, terra. No campo, as pessoas não vivem agitadas, porque as pessoas têm que esperar o tempo da natureza. Tia, o tempo da natureza? Exatamente. Existe a época certa, a data certa, a época certa de nós plantarmos, aí depois temos que cuidar dessa plantação e a época exata, certa de fazer a colheita, né, dessas plantações. A mesma coisa é você cuidar dos animaizinhos, porque vocês sabem que no campo nós temos a agricultura, que é o cultivo da terra, nós temos a pecuária. A pecuária é quando nós tratamos dos animais, né? Criamos, tratamos dos animais. E depois nós temos o extrativismo, que é o que nós retiramos da natureza. Então são as atividades do campo. É uma revisão isso, hein, gente? Nós já falamos sobre isso, por isso que a tia só dando umas pinceladas. Então já falamos do trabalho no campo, dos recursos naturais que vêm do campo. Por exemplo, quem trabalha na pecuária vai ordenar a vaca, retirar o leite da vaca, trabalha no campo, pecuária, vai mandar o leite para uma fábrica. Esse leite vai passar para um processo. Essa matéria-prima que é o leite, ele vai se transformar em manteiga, ele vai se transformar em margarina, ele vai se transformar em requeijão, em iogurte, em queijo, em todinho e outras coisas deliciosas que podemos fazer com queijo. Então, olha aqui, a pecuária entregou a matéria-prima que foi para uma indústria que virou produto industrializado. No caso da agricultura, certo? Vamos falar sobre a agricultura. O trigo, o cultivo do trigo. Aí a agricultura plantou o trigo, colheu o trigo, mandou para a cidade, para uma fábrica, vai virar farinha, farinha de trigo. Essa farinha de trigo vai se transformar em pão, em biscoito, em bolo, em massa de macarrão. Olha quantas coisas. Agora vamos falar um pouco do extrativismo. O peixinho que estava lá no lago ou no rio, que foi pescado, nós vamos poder usar esse peixinho. Outras coisas que são retiradas da natureza, extrativismo, são coisas retiradas que já estão lá na natureza.
Por exemplo, nós podemos tirar a borracha, vem de uma árvore, o lápis vem de uma árvore também. Vocês sabem disso, que a tia já falou sobre isso, né, gente? Nós podemos encontrar não só coisas de comer, pedras preciosas que nós encontramos na nossa natureza, é do extrativismo. E outras coisas, a tia está fazendo só um apanhado de que nós vimos já nessa unidade, hein? O capítulo 2, já falando sobre a cidade. A cidade, a paisagem da cidade, vocês conhecem muito bem, afinal, moramos na cidade, né? É um vai e vem de pessoas para um lado para o outro, é um vai e vem de veículos, avenidas movimentadas, construções umas pertinhas da outra. As pessoas são agitadas, elas não trabalham conforme o tempo da natureza. É bem diferente da paisagem que nós encontramos no campo. O trabalho na cidade, uau! Comércio e serviço. Comércio é quando você trabalha vendendo algo. Você está no comércio, você está vendendo algo. Quem compra é o consumidor que está consumindo o teu produto. E também serviços são prestações de serviço. A pessoa te presta um serviço e ela é paga por aquilo. Por exemplo, professor é um prestador de serviço, manicure, cabeleireiro também, médico e outras milhares e milhares de prestações de serviço. Mas também na cidade nós temos as indústrias. No campo é diferente, agricultura, pecuária e extrativismo. Na cidade já é o comércio, a prestação de serviço e a indústria, onde nós recebemos a matéria-prima e de lá entregamos os produtos industrializados. Tia, você está falando umas palavras um pouco difíceis. Claro, gente, tem que enriquecer o vocabulário de vocês. E outra coisa, vocês já viram essas aulas. Hoje é só um pequeno resumo, assim, um lembrete, para que vocês possam fazer atividade. Então, vamos lá. Geralmente, as indústrias se instalam nas grandes cidades, né? Elas recebem do campo a matéria-prima para poderem, no produto final, que é o produto industrializado, estar para todos. Ela faz uma transformação da matéria-prima. Por exemplo, a madeira vira móvel. Já falei do leite para vocês, já falei do trigo também para vocês, que tem essa transformação. E muitas outras. Se eu for falar aqui toda a cana-de-açúcar que vira álcool também. Sabia que a cana-de-açúcar vira álcool também? A gente está falando disso. O petróleo que vai virar combustível, que vai virar borracha para fazer pneu e outras coisas mais. São produtos industrializados. O terceiro capítulo falou das pessoas que migram. Exatamente, né? A migração é a pessoa que nasce em algum lugar, mas ela acaba indo para outros lugares. Muitas das vezes elas vão para outro lugar para ter condições melhores de vida. Às vezes no lugar que ela mora não tem o curso que ela quer fazer, não tem a faculdade que ela deseja. Então, não tem a oportunidade de trabalho que ela pretende e acaba ela migrando para outro lugar, para outra cidade, para outro estado, até para outro país, em busca de uma melhora na sua vida. Ou, às vezes, ela vai estudar, às vezes, ela vai trabalhar para viver nesse lugar. Então, nós sabemos que existe a migração, que é quando a pessoa sai do lugar que ela nasceu e vai para outro lugar, que pode ser outro estado, outro município, outro país, não é só um único lugar. Combinado? Muito bem. Então, agora vamos fazer um fechamento dessa aula de hoje. No campo, há menos construções e as moradias tem menos moradias e os caminhos são de terra. Primeiro ponto, ótimo. Segundo ponto, a agricultura, a pecuária e o extrativismo são atividades predominantes no campo. A tia se perdeu, hein? Elas fornecem alimento para as pessoas e matéria-prima para as indústrias. Então, nós ali
No segundo item, estamos falando do tipo de trabalho que tem no campo, que é a agricultura, cultivo da terra, a pecuária, que é o tratamento dos animais, né? Muito bem. E o extrativismo é o que nós retiramos o que a natureza dá para a gente. Então, do campo vem a matéria-prima para a indústria e aqui ela é transformada em várias coisas, essa matéria-prima, que é o produto industrializado. Muito bem. O terceiro item está dizendo que na cidade há mais construções e elas estão concentradas. Gente, não precisa ir longe. Vocês vão aqui no centro da Taquara. Vocês podem ver a quantidade de lojas, uma do ladinho da outra. Quantidade de prédios para ter muitos moradores. Cidade é assim. E o tipo de trabalho aqui na cidade? É o comércio, serviço e indústria. São atividades que predominam na cidade. Comércio, a compra e venda de produtos. Quem compra é o consumidor. Todos nós somos consumidores. Em algum momento de nossas vidas estamos comprando algo. Todos nós somos consumidores. Mas alguns de nós podem ser comerciantes também. Pode trabalhar para vender produto. Outros são prestadores de serviço. Prestam serviço e quem compra o nosso serviço também é consumidor. Fiquem sabendo. Agora, outros já vão preferir trabalhar na indústria. E existe indústria de tudo, gente. Acredite. Alimentícia, indústrias de móveis, laboratórios. O laboratório é um tipo de indústria. Ele recebe a matéria-prima no laboratório e ali eles vão produzir os remédios. Só que aí tem outro nome, é laboratório. Então, nós podemos perceber que na cidade, a quantidade de profissões, de oportunidades é de 1000 vezes mais do que no interior, no campo. Migração é o deslocamento de pessoas que deixam um lugar para viver em outro. Então, ela pode deixar a sua cidade para outra cidade, ela pode deixar o seu estado para outro estado, ela pode deixar o seu país para outro país. Ela vai migrar, ela vai se deslocar do lugar que ela mora para outro, buscando melhores condições de vida. Então, essa aulinha de hoje foi uma revisão do capítulo 6. Essa revisão é para avaliação da primeira semana de outubro, a AV2. Essa AV2 vai valer 8 pontos. E as nossas atividades extra, 2 pontos. Então, gente, fique atento, hein? Realize essas atividades. Vai estar lá no Teams. Vocês vão ter mais de 2 dias para a realização da atividade. Vocês vão poder assistir a aula, olhar no Teams, visualizar, procurar as respostas, fazer um rascunho e depois voltar no Teams e finalizar a atividade, que é respondendo tudo direitinho. Então, desafio lançado, desafio cumprido. Bye!